O Dr. Sérgio Sartori é uma grande autoridade na área de fruticultura, é médico e colecionador, e presidente da Associação Brasileira de Frutas Raras. Bom, a história da Estância das Frutas, eu sempre gostei de comer frutas, fui condicionado, doutrinado pela minha família desde criança. E quando me formei, eu gostaria de ter uma propriedade rural e na qual eu pensaria em ter um pomar de frutas diversificadas, mas em pequeno volume, só para uns momentos de lazer nos fins de semana. Comecei criando algumas criações, alguns mamíferos, e a hora que eu fui ver, eu era o quinto maior produtor de leite B da região. Porém, eu sabia que a vaca dava o bezerro e dava leite, só que eu esqueci que a vaca ficava doente, que a vaca dava trabalho, que eu precisava de muita mão de obra. E foi que quando eu resolvi finalizar com o meu plantel e deixei a propriedade um mês sem vir para cá, e depois eu resolvi fazer um pomar doméstico. E nesse pomar doméstico, a gente tinha uma chamada, eu entendia até então, de uma tangerineira que era muito gostosa, eu nunca tinha visto em nenhum local. E essa tangerineira, o trator passou arado naquela ânsia de ensilamento, por causa do trato dos animais, e acabou matando a minha tangerineira. Daí, quando eu resolvi plantar algumas frutas diversificadas, não pensando nessa quantidade que a gente tem hoje aqui, eu fui até o centro de citricultura e lá consegui alguns citros diferentes por causa da coleção que eles têm lá. E eu comecei a plantar, só que quando eu comecei a plantar eu via que eram todos com um nome ou outro com outro, e eu resolvi colocar umas placas para identificação desses citros. E a coleção então acabou começando aí. Só que eu não achei aquela tangerina. E um dia, andando pelo rio que banha aqui a propriedade, a Estância das Frutas, que é o Ribeirão Claro, que por sinal dá o primeiro nome da nossa querida Cidade Azul, São João Batista do Ribeirão Claro, eu vi uma tangerina toda enferrujada e a gente resolveu apanhar, cortar um galho dela e fazer um clone, e nós então voltamos a ter essa tangerineira, que foi um presente de alguém lá de cima, e a propriedade daí começou a criar mangas, frutas diversificadas, e hoje o nosso pomar, por enquanto está com 2.300 plantas frutíferas catalogadas. A gente não fala árvores, não fala frutas, porque tem frutas que, por exemplo, o maracujá não dá em árvore, é uma trepadeira, a pitaia não dá em árvore, então nós optamos pelo nome plantas frutíferas. Quando a gente tinha 200 variedades, quer dizer, variedades que eu digo pode ser em termos de família das frutas, das fruteiras, em termos de gênero das fruteiras, em termos de espécie e também nas cultivares, que as pode ser o Citrus sinense, é o nome de uma laranja, porém tem a cultivar lima, inclusive tem uma que nós fizemos aqui, que é a laranja lima sartori, que é uma laranja propriamente sem semente. Só que nós, com o passar do tempo e essa dedicação e esse gosto que a gente tem pela fruticultura, a gente foi convidado para receber a Rede Globo num programa aqui na propriedade. E essa programação, a gente ficou mais conhecido, e na época nós estávamos com 625 plantas diferentes. E daí um convite de um lado, outro convite do outro, e a gente foi crescendo, e quando nós vimos, nós estávamos com 1.000 variedades, e daí nós fomos fazer o nosso primeiro livro, que sou um dos autores do livro Frutas Brasileiras, que foi um sucesso. Nós vendemos 10.000 exemplares, ou melhor, 9.400 exemplares na língua portuguesa e 600 exemplares na língua inglesa, em prazo de 29 dias. Daí nós continuamos com esse entusiasmo, o pomar foi crescendo, foram feitos ao redor da casa e foi tomando um determinado vulto. As universidades foram chegando e hoje nós estamos com orgulho e com prazer dizer que nós temos 5 universidades aqui na propriedade. Começou pela Unesp, depois o UFSCar,
a USP, Universidade de Viçosa e agora está entrando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com isso, depois nós escrevemos em conjunto com algumas pessoas da Unesp Jaboticabal um livro de uvaia, e a gente pensava até que tinha 7 variedades, com 7 cultivares, e acabamos vendo que nós estávamos com 13 cultivares. E daí o livro também foi divulgado. Passados 2 anos, a gente fez um outro livro chamado Grumichama, pelo jeito que o Grumichama tem em relação à coloração dela, a coloração amarela, vermelha, preta de sépala verde, preta de sépala preta. E também junto com o professor Luiz Carlos Donadil, nós fizemos a coordenação de 10 volumes que foi patrocinado pela Associação Brasileira de Frutas Raras, a qual também eu sinto um prazer de dizer que eu sou o presidente atual e que a gente fez as eleições aqui dentro da propriedade, que a associação começou então dentro da estância das frutas. Os trabalhos foram crescendo e a gente foi desenvolvendo juntamente com as universidades, principalmente a Universidade de São Carlos, a UFSCar, e fomos aprofundando nas frutas e fomos vendo que a fruta que todo mundo pensa é uma comida só, é uma alimentação, ou é uma guloseima, nada disso. A fruta tem muito mais qualidades do que a gente pensa, entende? E como diz um sábio grego, né? A fruta, o homem é aquilo que come. E se você comer frutas, se você comer no mínimo 500 gramas diariamente de frutas, verduras e vegetais crus por dia, em 5 cores, em 5 variedades, você vai prolongar a sua vida em termos de 10 a 15% ou até 20%, dependendo da fruta que você come e a quantidade que você come. Então, a fruta faz parte da nossa vida. Assim como nós fazemos parte da natureza, a fruta também faz parte da natureza. Nós não podemos pensar só em tecnologia. Tecnologia existe, ninguém vive mais sem a tecnologia, mas a alimentação continua sendo primordial. E a fruta nos dá vida aos nossos anos e o remédio dá anos às nossas vidas. Repetindo, então, nós temos o primeiro livro, Frutas Brasileiras e Exóticas Cultivadas. O segundo foi Uvaia. O terceiro, Grumichama, e o último, recentemente, que nós fizemos, que é o Frutas e Saúde. Então, nós tentamos entender os benefícios que a fruta ela tem para a saúde, não só na prevenção, mas sim na cura de doença. E nas doenças das mais variadas origens, que seriam doenças inflamatórias, doenças metabólicas e doenças oncológicas. Quer dizer, ela cura algumas doenças que a gente nem pensa, nem poderia imaginar uma pessoa que só come a fruta por comer, se não tivesse pesquisado tanto essas frutas a fundo, e a gente não iria saber qual o benefício dessa fruta, por exemplo. Então aqui nós estamos diante do livro que foi editado pela editora FUNEP de Jaboticabal, junto com a USP. Então nós procuramos falar sobre cada fruta, as indicações da fruta e as fotos das frutas. Então nisso a gente vê, então, por exemplo, vamos citar algumas situações, que a pitanga é essa frutinha que resumidamente pouca gente dá valor, vê um pezinho de pitanga, eu comi a pitanga, você experimentou? Já experimentei, o que você achou? Ah, uma fruta comum, é gostosinha, mas não sabe que dentro da polpa da pitanga tem um antibiótico natural, que foi feita uma pesquisa, foi feito um estudo, uma tese de doutoramento aqui em Rio Claro, pela Unesp, e foi verificado de 14 doenças testadas, adquiridas o micróbio de doenças infecciosas, onde pegou-se de dentro de centro cirúrgico, quer dizer, são micróbios bastante patológicos, bastante virulentos, bastante agressivos, que essa pitanga, essa simples pitanga, a nossa Eugênia uniflora, ela combateu o antibiótico de 14 doenças, ela chegou a eliminar 10. Então tem um poder muito grande bactericida, totalmente desconhecido da população.
Quer dizer, então seria muito mais fácil, por exemplo, se você está, a minha área é de ginecologia, obstetrícia e mastologia, se você pegar uma mulher com infecção urinária na gravidez, onde o arsenal terapêutico é muito pouco para o tratamento de uma infecção urinária, são poucos antibióticos que a gente pode receitar, então se nós pegarmos uma pitanga, a polpa da pitanga e tomar, o efeito é muito similar aos antibióticos, coisa que a gente vai gastar um dinheiro na farmácia, um medicamento alopático, você vai ter um gasto, vai ter que ter a receita médica, sendo que às vezes no seu quintal, uma simples árvore de pitanga, ela vai combater aquela infecção urinária a custo propriamente zero. Temos uma outra fruta também que temos que orgulhar das frutas brasileiras, que é o abacaxi. O abacaxi, a gente fala, até eu fico irritado quando alguém fala, e tem um abacaxi para descascar. O abacaxi devia ser, a gente tem muito mais orgulho de ter essa fruta brasileira. Por quê? O abacaxi, ele combate a expectoração. Se a pessoa está com um problema bronquioviral, com tosse, ele combate a tosse, combate a expectoração. Se você tem um problema digestivo, o abacaxi tem a bromelina, que inibe, que ajuda o fator na digestão por ser uma enzima próximo das enzimas que a gente tem no estômago e vai fazer com que essa digestão seja mais facilitada. Outra coisa do abacaxi, a curiosidade, é que a pessoa corta o abacaxi, aquele talo central que a pessoa despreza, é justamente ali que está mais rico em bromelina. É ali que é o melhor efeito terapêutico, é o melhor efeito médico está sendo dentro do talo do abacaxi, que além de conter as fibras, tem esses benefícios que eu acabei de relatar. Então nós fizemos esse livro, nós estudamos 54 frutas, e nós, 54 frutas, a gente viu aí que são o total de indicações médicas dessas frutas, são 446. Até eu fiquei surpreso quando eu comecei a somar para a gente fazer um final do livro e ver quais seriam essas indicações. Então, as frutas, elas têm os benefícios, por exemplo, a nona muricata, que é a graviola, a semente, ela tem um poder antineoplásico, ele combate o câncer, que é coisa rara a pessoa, porque não é verídico, é muito mito em relação a alguns vegetais, e essa é comprovadamente verídica, uma delas que é essa da graviola, que ela tem esse poder. Outra fruta que nós vamos ver para frente é a banana. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, mas ela tem inúmeras qualidades que nós vamos ver no bananal. Bom, então aqui nós estamos na estância das frutas, nessa coleção de bananas que nós temos aqui. Nós temos 110 cultivares, quer dizer, 110 bananas diferentes. Aproveitando a ocasião, então nós vamos dizer que a banana é uma das frutas mais consumidas no mundo e vamos mostrar as qualidades do que ela tem. Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, você que está me assistindo, que aqui é uma banana rara, ela veio das Ilhas Fiji, do Pacífico Sul, que é a banana moa. Você vê que ela está na crise, que ela é mais arredondada, ela é mais curta, resumidamente, ela é mais gordinha. Então nós vamos destacar uma banana da penca, vocês vão me permitir eu colocar aqui no chão e vou descascar a banana para vocês. Então vocês estão olhando aqui, a gente está vendo simplesmente uma banana, vamos comer a banana, né? Só o fato de alimento? Não. Essa casca, e vamos começar pela casca, a casca ela tem uma propriedade anti-inflamatória. Se você tiver algum processo inflamatório na qualquer região do corpo, que tiver algum processo inflamatório na pele, aí você pode, uma batida, um entorse, ou qualquer coisa assim, você pega essa casca da banana e você põe sobre essa área afetada, certo? Você vai na farmácia, você vai gastar 20, 30, 40, 50 reais com anti-inflamatório, sendo que você tem um anti-inflamatório quase de graça que é encontrado na casca da banana. Então você joga fora a casca, né?
E você jogar a casca, pega uma banana e usa, e depois você vai ver o resultado. Isso a gente já comprovou, e o resultado com a casca da banana é muito salutar, é muito bom. A banana também, a pessoa, vou comer porque eu estou com fome. A banana tem uma qualidade que dificilmente encontramos em outras frutas, só encontramos mais duas. A banana tem uma propriedade antidepressiva. Se você está um pouco triste, você comer a banana, em vez de comer uma, coma duas, você vai ver que você vai ficar com o seu bem-estar melhor. Você vai ter aquele dia um pouco mais alegre. Não é? E você, por que que acontece isso? Porque nós não podemos falar, eu como médico, chegar e falar, olha, a banana causa isso. Mas por quê? Tudo tem um porquê na medicina. E o porquê na medicina que a gente vê, que a gente estudou da banana, é que ela inibe a recaptação de serotonina. Então a serotonina fica agindo mais na nossa hipófise e vai agir com mais tempo e você vai diminuir essa tristeza, essa melancolia. Segundo, quando você for, quando você for numa academia, você vai ver aqueles energéticos chacoalhando e querendo tomar, e aquele antibiótico, aquele negócio que você vê 50, 60 reais. Puxa vida, chega em casa, o que está acontecendo? Vai dar um pouquinho de cãibra. Você vai tomar um energético? Não, você vai comer a banana. Por que a banana? Porque por duas situações, a banana é uma fruta milácea, então ela tem em torno de 90 a 100 calorias cada 100 gramas de alimento. E ela vai repor aquelas energias que você perdeu. Não vai ter nada gorduroso, que você vai na academia, você perde 200 gramas, você vai comer coisa muito gordurosa, vai tomar cerveja, vai comer salgadinho, vai comer fritura, você vai ingerir mais de 400 calorias desnecessárias. Então a banana não tem nada disso. Terceiro, você está com câimbras, coma a banana, porque a banana é rica em potássio. O potássio é um elemento químico, é um oligoelemento que vai combater as câimbras, então ela é benéfica para você. E terceiro, a banana, ela também combate duas afecções do intestino, que são as colites. Uma delas é a colite ulcerativa, ela tem uma substância que ela funciona como se fosse ela desliza essa banana digerida no intestino, impedindo com que essa colite fica mais exacerbada. Quarto, a banana também, ela tem fibra. E a vantagem da fibra é que o bolo fecal, em vez de sair umas fezes constipadas, umas fezes endurecidas, a eliminação de umas fezes normais vai inibir a formação ou postergar a formação de hemorroidas. Por quê? Porque ela não vai comprimir o plexo hemorroidário, as veias do plexo hemorroidário. Então você, quem come mais das 500 gramas de frutas, também vai inibir. Dificilmente ela vai procurar um proctologista para fazer uma cirurgia de hemorroida. Outra qualidade que eu havia me esquecido da banana, que a banana ela melhora a nossa flora microbiótica, quer dizer, são bactérias benéficas para a nossa saúde, diferentemente da que hoje está entrando em voga, que é a Escherichia coli, que é a chamada E. coli, que dá um monte de doenças, inclusive quando você tem um problema intestinal, você tem problema de gases, e as suas fezes ficam putrefatas, e os odores eliminados através dos flatos são desagradáveis. Se você comer também uma banana por dia, você vai verificar que a eliminação dos gases não vai causar tanto desagradável para você pela eliminação dos flatos não serem tão mal cheirosos. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês uma coleção de pitaia. Nós temos 14 variedades de pitaias. A pitaia ela é oriunda da América Central e do sul da América do Sul. Se bem que eu tenho uma pitaia da Amazônia, então mostra que a pitaia também pode ser uma fruta brasileira. Por que eu gosto de enaltecer a fruta brasileira? Porque nós temos no nosso supermercado, as frutas que a gente come, poucas são brasileiras. A banana não é brasileira, a maçã não é brasileira, a laranja não é brasileira, o mamão não é brasileiro. Nós só temos a goiaba, o maracujá e o abacaxi, que são frutas brasileiras. Então a intenção da gente e da Associação Brasileira de Frutas Raras é melhorar, fazer uma melhoria
de algumas frutas e daqui a um tempo elas estarão no supermercado à disposição de vocês. A pitaia, ela contém, são vários gêneros e 14 cultivares que ele tem aqui. Nós vamos receber mais 4, pelo que eu estou vendo, mais hibridização. E a pitaia, ela tem umas vantagens, principalmente para o aparelho digestivo. Por ser uma fruta neutra, ela não é uma fruta ácida, então ela é recomendada para quem tem gastrite, ela é recomendada para quem tem úlcera duodenal, úlcera gástrica, ela é recomendada para crianças, por apresentar também aquelas pequenas sementes, causar ser um laxante de contato. E a pitaia vermelha, ela contém antocianina, que é uma substância antioxidante que vai fazer com que nós prolonguemos mais as nossas vidas. O que é um antioxidante? Um antioxidante, nós dependemos para a nossa vida do oxigênio. Em 95% da nossa vida o oxigênio é benéfico, mas em 5% ele pode oxidar as células, as moléculas e haver uma corrosão dessas células. Estou tentando fazer uma comparação em relação a um óxido, quer dizer, se você pegar uma chapa de ferro e você deixar no relento, então essa chapa de ferro vai ficar lá enferrujada, quer dizer, vai oxidar. É a mesma coisa guardando as devidas proporções no nosso corpo. Então se você procurar diminuir ou postergar a ação desses antioxidantes, então nós vamos aumentar a nossa expectativa de vida de 10% a 20%. A mesma coisa comparativamente em relação a um automóvel. Se você colocar uma chapa de ferro, ela vai oxidar, e se você passar um fundo, um prime, depois pintar, ela vai durar bem mais. É isso que as frutas fazem, e esses antioxidantes que contém essas frutas, uma delas que eu estou citando, a antocianina, e convém lembrar que muitas das frutas, eu sou fã número 1 de uma vitamina, que é a vitamina C, que não faz da gente engordar, está presente em 95% das frutas e também prolonga nossas vidas por agir, inclusive, no colágeno, diminuindo então a incidência ou prolongando ou dificultando o aparecimento da aterosclerose e do nosso envelhecimento. Então aqui nós estamos diante de um pé de graviola, que é uma fruta da América Central, também oriunda do norte da América do Sul. E essa fruta tem umas características que convém a gente salientar. Uma delas, na folha, nas raízes, ela contém a anonicina, que é uma substância que ela ajuda a combater o câncer de cólon, quer dizer, um câncer da porção final do intestino, semelhante a uma outra substância, uma alopática, que é a dribastina. Então essa substância, ela é usada a custo bastante barato para combater um dos tipos de câncer. A graviola, ela também contém fibras, e é uma fruta, por ter esse material, ela vai também inativar ou ela vai dificultar a formação de câncer anorretal, pela quantidade de fibras que ela contém. Além de que a graviola também é uma fruta bastante digestiva e além de ser bastante saborosa. Então é uma fruta que merece o destaque, principalmente pela atividade antitumoral que essa gravioleira contém. Bom, então aqui nós temos um pé de limão. Nós temos aqui na propriedade 200 cultivares de citros, que inclui os limões, as laranjas, as tangerinas, os tangos e outros. Enfim, não vamos falar sobre isso o tempo todo. E aqui nós estamos diante de um pé de limão chamado limão cabeção. Nós temos todos os tipos, quase todos os tipos de limão. Só que esse limão aqui, ele é curioso porque eu vou apanhar um devido ao tamanho da fruta. Parece uma cidra, mas na realidade é um limão. Então nós vamos cortar o limão, que esse limão aqui tem várias características curiosas. Uma delas, que é essa parte branca, que é chamada de albedo, que ela é espessa. Então nós estamos testando fazer doce dessa parte aqui. E dentro, então, é um limão comum, é um limão com bastante ácido cítrico. O que nós temos que falar do limão em termos de parte médica? O limão é uma fruta que ela deve ser consumida quase que diariamente.
Por quê? Porque muita gente padece de cólica renal. Por que a cólica renal? Porque tem uma pedrinha ali incomodando. Para nós é litíase renal. E por que forma a pedra renal? Por causa do catabolismo das proteínas e vai produzir então o ácido fúrico. Então o limão, que ele é rico em ácido cítrico, você tomando o suco do limão ou você comendo o limão, você vai inibir a ação do ácido cítrico e você vai inibir automaticamente a formação das pedras do rim. Então quem come limão todo dia dificilmente vai apresentar pedra no rim. A mesma coisa em relação à banana relacionado com as colites. Então o limão, além disso, ele tem um poder bactericida e viricida. Então quando a pessoa fala, eu vou comer, você tem que estar com gripe, você vai comer o limão. Não é naquela hora. O limão ele vai agir no sentido de aumentar o nosso sistema imunológico, fazendo com que possamos combater os vírus da gripe. Então nós temos que comer limão quase que diariamente. Além disso, o limão contém potássio, que também é uma substância que vai inibir, se a pessoa tem câimbra, ela come, inibe então a formação das contraturas musculares tão indesejáveis que são as câimbras. Bom, então aqui nós estamos dentro, que nós apanhamos o limão cabeção e nós convidamos o nosso cameraman para participar do evento aqui. Ele não sabe de que se trata. Primeiro, eu gostaria que ele experimentasse um pedacinho do limão. Vamos ver a cara que ele vai fazer. Faz favor, Renato, você pode pegar aqui, ó. Ó, experimenta esse limão aí. Tá, enquanto ele pega, eu vou pegar uma fruta aqui, que é a fruta do milagre. Pronto, tá azedo o limão, o que você achou? Então agora você vai mastigar a fruta do milagre, não vai engolir o caroço, tá? Que essa fruta é muito valiosa, tá? Agora você joga o caroço fora, tá? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar esse lado mesmo do limão. Eu ia brincar com você pegar o outro, que é a mesma, e você vai pôr na boca, não adianta ser tanta pressa, põe devagarinho na boca. Você não está fazendo cara feia, por quê? Porque tá bom. Então, tá bom por quê? Tá doce? Tá doce, é um azedo meio que adocicado. Então, uns 20 minutos a meia hora, tudo que você comer de azedo, você vai ver que o limão fica doce, uma laranja, uma uvaia, o que você quiser. Uma guabiroba gigante, o que você quiser. Por quê? Porque ela tem a miraculina, que é uma substância que nas suas papilas gustativas, ela vai mudar o seu gosto. Então tudo que é azedo fica doce. É um dos milagres da natureza. O nome correto dessa fruta é por isso chama fruta dos milagres. E agora tá ficando mais doce ainda. Cada por isso que eu falei, cada segunda ela vai aumentando. Doutor Sérgio, qual é a fruta que é considerada mais rara? Aqui na estância, uma das mais raras é a fruta do imperador, né? Como que o fruta do imperador era aquela fruta que antigamente tinha no Brasil, uma fruta brasileira. Porém, com a proclamação da República, os republicanos acharam por bem arrancar todas as árvores para não lembrar da monarquia. E só que o Dom Pedro II, era a fruta do imperador por causa dos dois, ele levou numa das viagens dele em Sydney, na Austrália, colocou no jardim botânico. Essa fruta produz
e da Austrália que ela veio aqui para a propriedade, para a estância. Então nós temos aqui quase que em fase de produção, está um pouquinho pequeno o pé, mas daqui a pouco está produzindo aqui 2 anos, uma fruta brasileira que veio da Austrália. Eu também tenho aqui uma outra fruta que é rara, que é muito deliciosa, que é a uvaia rugosa doce. É uma fruta grande, que ela chega até 7 centímetros, é pouco ácida, uma fruta extremamente saborosa. O inconveniente dela, para a gente não achar em supermercado, é porque a casca dela é mole e ela se liquefaz facilmente. Então nós estamos com uma pesquisa na Unesp para fazer um cruzamento entre a uvaia, essa uvaia doce rugosa, e a uvaia que nós temos aqui da casca dura. Talvez vai ter se produzir uma fruta grande e de casca dura, ela vai ter, as pessoas vão poder fazer o que eu faço, ter o prazer de comer as frutas com essa diversidade toda, e vai encontrar essa fruta no supermercado. Quer dizer, vão ter o mesmo gosto que eu tenho de comer fruta rara. Qual a importância das frutas na alimentação das crianças? Bom, o que acontece realmente é uma pergunta bastante inteligente que eu vejo, porque hoje as mães se preocupam com tudo produtos manufaturados. Eles esquecem que nós viemos da natureza e nós vamos voltar para a natureza. Então, quanto mais precoce você oferecer fruta para as crianças, o desenvolvimento dessas crianças vai ser melhor, além de que essas frutas, pelos benefícios que ela tem, vai evitar com que essa criança ela pegue um nível alarmante de processos infecciosos, de virais. Quer dizer, ela vai combater, vai ajudar o sistema imunológico, evitando com que a pessoa fica doente, quer dizer, pega doenças infecciosas. Então, por que não fazem isso? Por causa da preguiça. Entende? Porque você pegar uma manga, a mãe tem que descascar a manga, pôr no pratinho para a criança, né? E vai sujar a mão da mãe, vai perder tempo, ao passo que pegar um doce, pegar qualquer manufaturado, é muito mais fácil você rasgar a embalagem e a criança comer diferentemente do que isso. Mas depois que a gente tem várias experiências, que a criança tomar gosto pela fruta, ela não volta àqueles doces, ela vai continuar comendo as frutas, vai ser uma criança mais saudável e a expectativa de vida dela vai melhorar. Todas as frutas, elas ajudam no crescimento. Tem frutas, por exemplo, vamos citar um exemplo, o tamarindo, que ela ajuda no crescimento e ajuda no tratamento da anemia ferropriva. Por quê? Porque o tamarindo é rico em cálcio e vai colocar cálcio na matriz óssea, nos ossos, e o ferro vai estar no sangue. Se esse desenvolvimento da criança for um hipodesenvolvimento fisiológico, por falta de alimentação, a fruta é uma excelente alimentação. Agora, se a criança tiver um problema de nanismo, quer dizer, um problema endocrinológico, então a fruta vai ajudar na saúde, mas não vai ajudar no crescimento. Então, no hipodesenvolvimento, por falta de alimentação, ou por alimentação errada, a fruta continua sendo e é um dos melhores alimentos do mundo. Eu aproveitaria esse gancho, se me permitir, que um dia já me perguntaram, e eu não sabia anteriormente, não vou dizer para você que eu sabia, não. A pessoa pode viver só de fruta? Antes eu responder que eu não sabia, hoje eu digo que pode. Pode, a pessoa não vai engordar, a pessoa vai viver normalmente e talvez mais saudáveis comendo sua fruta. É o caso de várias situações inusitadas que aconteceram nesse mundo, em várias florestas, não foi só na África, não foi só na América Central, que a criança se perdeu, depois de anos foi encontrada. Logicamente que ela, sem seu contato humano, adquiriu hábitos animalescos. Porém, foi feito os exames dessas crianças, exames clínicos, e foi comprovado que essa criança estava totalmente saudável. Doutor Sérgio, fala-se muito a respeito dos benefícios do limão para a nossa saúde. Pode esclarecer as suas importâncias? Sabemos que o limão é ácido, mas após ser ingerido, ele pode se tornar alcalino? O limão, tanto esse cabeção, o limão cravo, o limão Tahiti, que na realidade é uma lima ácida, o limão siciliano, o femicello, enfim, todos eles são ácidos. O pH é uma dosagem de acidez, o limão é em torno de 2, 1.9, 2, 2.1. Então ele é bastante ácido, certo? Só que quando ele é ácido, não tem dúvida quanto a isso, não existe nada
Só que quando ele vai cair no estômago, ele vai sofrer o estômago, principalmente na segunda porção do duodeno, que é depois do estômago, é o intestino, o duodeno, ele vai ser a ação da bile e do suco pancreático. Então daí eles vão tentar neutralizar o limão por causa das reações químicas, tanto na química orgânica como na química inorgânica. Então o limão é ácido. Depois que ele chegar no intestino, daí pelas reações ele fica menos ácido, ou até básico. Doutor Sérgio, qual o motivo do senhor, como médico, ter se apaixonado pela fruticultura e hoje ser um dos maiores colecionadores de fruta do mundo? Olha, uma pergunta curiosa, que antes me perguntavam sempre isso, a pergunta sempre me perguntavam, muito válida essa pergunta, por que o médico gostar de frutas? É porque eu sempre gostei de fruta, eu sempre comi frutas, eu nunca gostei de comer muito doce, mas gostava, fruta não pode faltar na minha mesa. Daí com esse advento dessa coleção, dessas 2.300 por enquanto, né, que já ao final do ano vai aumentar, então a gente começou a fazer essas pesquisas e viu que a fruta tinha benéfica para a saúde. Daí que nós não teve quase dúvida nenhuma em relação ao nome do livro, Frutas, por ser frutas mesmo, por estar da fruticultura, e saúde, que é a parte de que quem que cuida da saúde é o médico. Se frutas é sinônimo de saúde, então eu estou dentro da área, porque eu estou cuidando de saúde, e frutas são de saúde, eu estou repetindo, é sinônimo de saúde, então eu fiz esse livro baseado nisso. Só que eu não sabia, eu repito, que a fruta tinha tantas propriedades, tantas qualidades e era tão benéfica em todos os segmentos, em todas as áreas, desde uma criança, um adolescente e uma pessoa adulta. Quais as frutas que o senhor indicaria para o consumo na terceira idade? Bom, aí as frutas elas são indicadas desde as primeiras semanas de vida até o final da vida. Né? Por quê? Hoje é a terceira idade, antigamente nem existia a terceira idade, porque a expectativa de vida, quando o Brasil foi descoberto, era de 33 anos. Depois com os nossos bisavós, era em torno de 40, 45, os nossos avós 55. Alguém pode perguntar, pô, mas o meu avô morreu com 90. Eu falei, mas eu estou falando de expectativa de vida de uma população inteira, não de uma pessoa só. E como a expectativa de vida hoje no Brasil, que está citado no livro, é de 74 a 76 anos, então as pessoas, pela história, elas deveriam ter vivido menos. Então na terceira idade significa o seguinte, como a expectativa aumentou, a pessoa tem que se alimentar bem. E parece incrível, a pessoa na terceira idade ela tem que comer mais frutas, ela tem que comer mais vitaminas, alimentos que contêm vitaminas, mais carboidratos e mais vitaminas e oligoelementos do que numa pessoa adulta, porque ela perde mais. Principalmente os oligoelementos do cálcio e os oligoelementos do ferro, porque ela pode caminhar para a osteoporose, osteopenia e depois a osteoporose. O que significa isso? A porosidade dos ossos. O que acontece isso? É a perda de cálcio pelos ossos. Então ela é quase que obrigatoriamente comer frutas que contêm o elemento químico cálcio. Para os idosos especificamente, uma das frutas que é pouco usada, mas ela poderia ser transformada em suco, que é o tamarino, a própria laranja tem potássio, graviola contém potássio, o melão contém potássio, enfim, todas elas contém o potássio numa variação que varia, não é bastante, tem uma variação, mas 90% das frutas contém potássio. Além do potássio, uma outra substância importante que nós necessitamos, que eu acho de fundamental importância para a nossa vida, porque nós não sintetizamos, é o ácido ascórbico e a vitamina C. E o Brasil ele tem uma sorte nisso daí, porque as frutas que mais contém vitamina C do Brasil é o camu-camu, com 3 gramas cada 100 gramas. Depois vem a goiaba, o caju. Enfim, são frutas, essas frutas brasileiras que contêm bastante vitamina C e junto com eles também contém o potássio. Então são frutas que a pessoa tem que realmente se alimentar, em todas as idades, principalmente na terceira idade. Bom, eu quero agradecer a audiência de todos vocês
a oportunidade que eu tive de mostrar para vocês os benefícios das frutas em nossa, não só na alimentação, como na prevenção e no combate de algumas doenças. E também dizer que esse livro pode ser adquirido através do www.estanciadasfrutas.com, sendo que esse site mostra todas as reportagens, os outros livros que a gente escreveu, com alguns fatos da propriedade. E quem quiser adquirir diretamente da editora é www.funep.org.br. O nosso e-mail é sfsartori@yahoo.com.br. Muito obrigado a todos por dar essa oportunidade de eu orientar vocês sobre as frutas.